Já começou? Então, bom dia novamente a todos. Está sendo uma honra e um prazer tê-los vocês aqui, presencialmente e virtualmente. Estamos completando 10 anos de comitê e de eventos, e agora a gente pensou num assunto que está cada vez mais em voga e mais importante, né, sobre a invisibilidade do câncer. E, para poder falar nessa nossa mesa, a gente tem a doutora Lua Alves, que vai falar sobre assistência oncológica para a população LGBTQIA+, né, se a gente está preparado para isso. Ela é uma travesti, educadora, fisioterapeuta, pesquisadora, ativista LGBTQIA+, e consultora em diversidade, equidade e inclusão. Sócia proprietária e gestora de projetos e parcerias da ELO, Saúde e Sustentabilidade, diretora da Rede Inclusiva. Depois a gente tem a doutora Simone Elias. Ela vai falar sobre recomendação para o rastreamento de câncer de mama na população trans. Ela é mastologista, professora, orientadora do programa de pós-graduação da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E depois a Cíntia Maia vai falar com a gente sobre o projeto Comunidade Compassiva, cuidados paliativos na favela da Rocinha. Ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia oncológica pela BFO, em cuidados paliativos pelo Instituto CRIAP Lisboa. Ela é pós-graduada em saúde pública pela Universidade Nova de Lisboa e membro da Câmara Técnica de Oncologia no CREFITO 2, Regional Rio de Janeiro. Então, bem-vindas e obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. É uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre essa temática, especialmente. Agradeço o convite do Comitê de Fisioterapia da Abrale para estar aqui. Né? Hoje, nessa mesa temática sobre invisibilidade, né, do câncer, eu acho que a gente vai garantir a visibilidade, né, dos seres visíveis. E eu acredito também que o movimento histórico, né, se aproxima muito da minha história, quando eu acredito, pelo que eu fiquei sabendo, eu sou a primeira travesti a palestrar em 10 anos de evento. Né? Então, hoje nós vamos falar de nós para nós, né? Não só da vivência clínica, acadêmica, mas de uma vivência pessoal também. Eu fui convidada para fazer uma palestra sobre assistência oncológica para a população LGBTQIA+, e eu vou tentar responder a pergunta se nós estamos preparados para receber essas pessoas, acolher e prestar assistência em oncologia. Né? Então, a primeira questão que eu trago é se já temos uma resposta para esta pergunta. O que vocês acham? Quantos pacientes LGBTQIA+, você atendeu nos últimos 5 anos? Ou melhor, se a gente fizer um recorte, quantos pacientes trans você atendeu nos últimos 2 anos? E dessas pessoas que você atendeu, quantos tiveram a sua identidade afirmada durante o atendimento que você prestou? Já são pontos de reflexão que a gente vai tentar justificar sobre essa temática durante essa aula. Então, é importante que a gente conheça como está a incidência do câncer na população LGBTQIA+, especificamente, que fatores estão relacionados ao desenvolvimento do câncer, mas também como está a assistência para essas pessoas. Então, algumas pessoas LGBTQIA+, né, têm a maior tendência de alguns tipos de câncer, como câncer de canal anal, câncer de pulmão, câncer de mama e também os cânceres relacionados ao HIV. Né? A gente já vê o norteamento da pesquisa que ela não é qualificadora, ela é sempre estigmatizadora, né? Estigmatizando as pessoas, principalmente como se fosse inerente ao público LGBTQIA+, viver com HIV. E a gente sabe que não só pessoas LGBTQIA+, vivem com HIV. Então, a maioria das pesquisas que relacionam câncer com HIV sempre traz essa visão estigmatizadora. Quanto à população trans, especificamente, a gente vê
uma maior prevalência de fatores de risco, como tabagismo nessa população em relação a outra população, HIV e exposição a fatores ambientais, uso de hormônios e também a retirada de alguns órgãos nas cirurgias de modificação corporal. E daí, quando a gente vai falar em prevenção de câncer para essa população especificamente, que a gente vai ter acesso social e público a esse tipo de exposição, a gente percebe o quê? Que a maioria das campanhas nem se falam sobre a população LGBTQIA+. Ou algumas pessoas não se sentem representadas, porque se você der um Google rápido, você vai ver que a maioria das pessoas aqui que estão na campanha são brancas, normalmente heterossexuais, né, e que não representa a nossa população diversa. No Brasil, a gente tem uma estimativa de mais de 56% da população preta, negra, e nenhuma campanha representa essa população também. Então, não é só sobre a população LGBTQIA+, é sobre as diversidades das pessoas, né? Quando a gente vai pesquisar melhor, por exemplo, no INCA, que faz as estimativas, né, do câncer no Brasil, e a gente coloca uma pesquisa rápida sobre LGBT ou sobre trans, a gente não acha dados robustos para que possa nortear a nossa prática clínica, o que dificulta não só o acesso, mas também como a gente vai prestar assistência a essas pessoas especificamente, né? Então, isso tudo é norteado pela ciência hoje com a terminologia conhecida como a cis-heteronormatividade. É como se a nossa assistência à saúde ela fosse feita apenas para pessoas que se identificam com o seu gênero de nascimento e têm vivência heterossexual. O que passar disso, a gente não tem assistência qualificadora, né? Então, a cis-heteronormatividade no sistema de saúde, ela impacta na experiência de pessoas LGBTQIA+, como um todo, mas também de pessoas LGBTQIA+, que estão vivenciando câncer, né? Então, compreender como a relação entre gênero, orientação sexual e as normas sociais impactam na experiência da assistência oncológica é muito importante para a gente promover a equidade em saúde, né? Esta revisão, por exemplo, ela realizou uma revisão sistemática com foco na prevenção primária e secundária e também na epidemiologia do câncer, né? Também investigando as questões relacionadas às barreiras de acessos e ao conhecimento dos profissionais da saúde sobre questões específicas relativas a indivíduos trans e de diversidade de gênero. E o que foi que elas encontraram, né? Que pessoas trans são menos propensas a aderir a programas de rastreamento do câncer e têm maior incidência de cânceres associados ao HIV e ao HPV. E, mesmo assim, essas pessoas não buscam assistência, nem para o rastreamento preventivo, nem para o acolhimento quando este câncer está presente, né? Determinantes sociais e também econômicos estão associados para que aconteçam disparidades na saúde dessa população, né? Quando a gente fala de determinantes sociais, a gente vê profissionais sem conhecimento algum sobre a saúde da população LGBTQIA+, a gente vê que o planejamento institucional, em sua maioria, ele não é pensado em incluir a diversidade sexual e de gênero, ou melhor, não é pensado sobre a diversidade de pessoas, né? A gente viu isso nas campanhas abertamente. A falta de conhecimento sobre as necessidades de saúde das minorias de gênero entre os profissionais foi evidenciada e representou um grande obstáculo para a prevenção, cuidados e também a sobrevivência do câncer para essas pessoas especificamente. Discriminação, desconforto causado por serviços oncológicos, rotulados de gênero, né? Estigma e falta de sensibilidade cultural dos profissionais foram outras barreiras enfrentadas por essas pessoas especificamente no ambiente oncológico. Então, a gente vê que o ambiente oncológico não está preparado para receber pessoas trans especificamente. Se a gente fizer um outro recorte, né? Ou melhor, se a gente for ver como está o sistema preventivo para essas pessoas especificamente, a gente percebe que o sistema ele não é adequado nem para o rastreamento do câncer. Imagina a pessoa trans que passa por um processo de retificação do nome e gênero, né? A gente sabe que a maioria dos registros civis no Brasil ele é registrado como sexo ainda. Então, a pessoa nasceu num sexo específico, ela foi lá e retificou
para o sexo de vivência, né, para o gênero de vivência, mas no campo sexo registrado no registro civil. Isso dificulta a assistência, porque os sistemas de informação na assistência à saúde elas não autorizam a solicitação de ultrassonografia de próstata quando a pessoa é do gênero feminino, no caso das mulheres trans e travestis, ou do útero para pessoas do gênero masculino, no caso dos homens trans e pessoas trans masculinas. Então, como essas pessoas vão fazer rastreamento se elas não conseguem ser incluídas nesse processo simples, né? Então, também são raras as recomendações das sociedades médicas e das sociedades assistenciais voltadas à prevenção e ao cuidado do câncer nessa população especificamente, né? A gente não tem nenhum dado que norteie a nossa prática clínica e, por isso, é importante que a gente discuta esse tema aqui. Se a gente fizer um recorte mais específico e, ao mesmo tempo, mais geral, sobre a população que está envelhecendo, em suma, sobre a população LGBTQIA+, que está envelhecendo, a gente percebe que essas pessoas têm pior acesso à saúde, né? Então, quanto mais você envelhece, já se torna pior acesso à saúde, e se você for uma pessoa LGBTQIA+, piora mais ainda. Né? A taxa de rastreamento do câncer de mama, de colo e de colo do útero também foi menor na população LGBTQIA+, né? O que denota a dificuldade dessas pessoas conseguirem chegar ao sistema de saúde para rastreamento e tratamento. O acesso aos cuidados de saúde e as experiências das pessoas com os serviços foram piores no grupo LGBTQIA+, quando se comparado a pessoas idosas que não são LGBTQIA+. Então, é importante construir políticas públicas de saúde inclusivas e efetivas, né, para promover o envelhecimento saudável para todas as pessoas, né? E o que nós precisamos saber sobre isso, né? Especificamente? Quando eu estava montando essa palestra, né, quando eu fui convidada, na verdade, eu fiquei com a pergunta, né? Eu fiquei muito curiosa de como eu ia responder essa pergunta. E não tem como responder se a gente não justificar pela ciência, né? Afinal, a gente está fazendo aqui um processo de ciência construída. A nossa profissão é ciência construída. Então, eu trouxe dados específicos de alguns tipos de câncer para a gente conhecer como eles estão representados na população LGBTQIA+. Então, sobre câncer de mama, é claro que há uma maior prevalência em mulheres cis no mundo. Quando a gente vai relacionar mulheres trans, travestis e pessoas transfemininas, a gente não tem dados robustos para afirmar nada sobre essa população. No entanto, o que a gente sabe ainda é que mulheres trans que fazem uso de terapia hormonal com o crescimento da mama têm maior densidade e isso pode dificultar o exame de mamografia. Mas dados sobre terapia hormonal e outras questões não são claros na literatura nem nas vivências das pessoas. Homens trans e pessoas trans masculinas, né, para aqueles que realizaram a toracotomia masculinizadora, a mamoplastia masculinizadora, parece diminuir a chance para o desenvolvimento de câncer de mama, mas não podemos descartar, né? E o câncer de mama atinge a sexualidade, a imagem corporal, a autoestima e a qualidade de vida dessas pessoas, que já é atingida pelas vivências sociais. Então, dobra mais ainda esses aspectos especificamente. Sobre câncer de colo uterino, é uma das neoplasias mais comuns entre mulheres cis e entre homens trans também, principalmente os homens trans que estão em uso prolongado de testosterona. A gente sabe que a testosterona ela faz uma atrofia a nível de colo uterino e de canal vaginal. E isso pode ser explicado para o desenvolvimento desse câncer, mas ainda não é claro essa evidência, né? Não se sabe ao certo a prevalência na população LGBTQIA+, como um todo, né? A gente vê, na verdade, que há uma diminuição da percepção de risco entre as mulheres cis lésbicas e homens trans, né, que pode ser um fator de vulnerabilidade para que as pessoas não identifiquem precocemente o desenvolvimento desse câncer e tenha também baixa adesão ao tratamento. A gente deve lembrar que o câncer de colo uterino ele afeta as funções reprodutivas. E quando a gente está falando de pessoas LGBTQIA+, a gente não deve pressupor que as pessoas não têm interesse reprodutivo. Não é sobre isso. As pessoas podem ter interesse reprodutivo, sim. Sobre câncer de próstata, né? Há uma diminuição da incidência entre mulheres trans e travestis, se a gente comparar com homens cis, né? Isso devido aos antiandrógenos, né? A terapia hormonal bloqueadora
e aquelas que fizeram gonadectomia ou a cirurgia de redesignação sexual pode reduzir o câncer de próstata. É importante falar que a cirurgia de redesignação sexual, para aquelas mulheres que desejaram, não inclui a prostatectomia, né? E deve-se realizar o rastreamento como todas as pessoas com próstata. Tá? O toque vaginal, nessas pacientes que fizeram cirurgia de redesignação sexual, ele é mais adequado porque a criação do canal ela deixa a próstata mais proximal a esse canal criado. Né? As experiências de homens gays com câncer de próstata seu impacto na qualidade de vida relacionada à saúde são poucos compreendidas, então nada, a gente tem dados robustos, a gente não sabe como essas pessoas chegam à assistência, como se previnem, como a gente pode melhorar a assistência adequadamente para essas pessoas. Né? Além disso, o câncer de próstata ele afeta as práticas sexuais, causa incontinência fecal, incontinência urinária, disfunção erétil, alterações ejaculatórias, dor retal e também urgência evacuatória, principalmente para aqueles que fizeram radioterapia. Né? Então, afeta a qualidade de vida e a vida da pessoa como um todo. Sobre câncer de canal anal, o HPV é o principal fator de risco evitável, né, nessas pessoas. Há uma incidência maior entre as pessoas que realizam a prática sexual anal receptiva, anorreceptiva, o que coloca a maioria dos homens cis gays e bissexuais em vulnerabilidade. Eu não gosto de falar grupo de risco, fator de risco, né, porque por muitos anos essa terminologia foi utilizada para estigmatizar as pessoas. Então é vulnerabilidade mesmo, né, porque a gente sabe que as pessoas não estão no acesso à saúde. Então não é só sobre ser grupo de risco, é sobre estar vulnerável quando se tem uma patologia. Né? Principalmente aqueles que têm HIV, que possuem incidência 9 vezes maior do que quando comparado aos homens cis que fazem sexo com homens cis que não têm HIV. Né? Lesões da região anal pode levar a pessoa a ter vergonha, medo e também sofrer julgamento. Então, isso pode fazer com que essa pessoa demore também na busca da assistência à saúde. Além disso, a gente vê nessas pessoas fadiga, dispneia, insônia, incontinência fecal, diarreia, flatulência, disfunção erétil e anodispareunia, que também tem uma invisibilidade científica, mas a gente tem discutido nos últimos anos abertamente. Então, são sintomas relatados por pessoas que vivem com câncer de canal anal e são LGBTQIA+, e isso afeta a saúde mental e sexual. E sobre outros cânceres, a gente vê mulheres cis, lésbicas e bissexuais com maior incidência de câncer de endométrio. A literatura justifica esse câncer de endométrio pela nulliparalidade, né, e também pela questão da relação sexual não penetrativa, que a gente sabe que isso aí não tem nada a ver. Né? Em homens trans, é incerta a incidência de câncer de endométrio e de ovário, também a gente não sabe. A população LGBTQIA+, tem uma prevalência maior para fatores de risco de câncer de colo retal, como obesidade, tabagismo e álcool. Né? Homens que fazem sexo com homens, né, se expõem 6 vezes mais a bronzeamento artificial. Esse bronzeamento artificial é para tentar vencer o paradigma social da masculinização, né? E isso eleva também a probabilidade de desenvolvimento de câncer de pele. Né? O câncer de pulmão é o câncer mais comum na população LGBTQIA+. Né? E isso a gente vê que é em decorrência ao uso frequente, né? ao acesso frequente ao tabagismo. Essa população ela costuma fumar mais do que a população em comum, justamente para tentar superar questões de sintomas de ansiedade e depressão advindos da sua vivência social. Né? E nós contribuímos para que esse acesso ao serviço de saúde não aconteça, ou até mesmo reproduza essas situações discriminatórias? Depois que eu falei tudo isso, parece ser muito óbvio, né? Que a gente saiba que a gente contribui para que isso aconteça no acesso à saúde. Mas nós podemos mudar essa realidade? Será que nós podemos? Então, vou propor algumas soluções, finalizando a minha fala. Desculpa, já passado o tempo. E a primeira solução que eu quero fazer com vocês é uma reflexão autocrítica. Essa reflexão autocrítica ela é muito difícil de se fazer. É sobre como nós estamos prestando assistência às pessoas. E a gente sempre acha que está prestando a melhor assistência. Mas a gente deve avaliar e ser empáticos e empáticas para saber se, de fato, nós estamos prestando assistência qualificadora a essas pessoas. Então, se veja como a pessoa LGBTQIA+, depois de tudo isso que eu falei, no acesso ao serviço de saúde. Né?
E daí, os estudos científicos, as evidências científicas, elas falam muito sobre o processo educativo, né? Então, não tem como a gente mudar os parâmetros de assistência sem educar as pessoas. A educação em saúde, ela é o parâmetro norteador para as mudanças estruturais, né? Então, a gente deve lembrar que um serviço de saúde público ou privado adequado ao atendimento de pessoas LGBTQIA+, ele deve ter um compromisso radical com os direitos humanos e a não violência, né? Os avanços em programas de educação, incluindo habilidades de comunicação aprimoradas e de criação de espaços LGBTQIA+, quando necessários, são vitais para reduzir a disparidade no tratamento do câncer para a população LGBTQIA+. A preocupação em acolher as pessoas LGBTQIA+, ela deve ser transversal para um planejamento institucional. Não é só sobre Luar pensar, é sobre todas as pessoas que estão aqui pensar sobre isso também. Sempre que se propuserem alguma ação, ela deve avaliar se essa contempla todas as pessoas que nós queremos realmente atingir, se ela contempla a diversidade sexual e de gênero. A recepção, muitas vezes, do ambiente de saúde, ela é um ponto de estrangulamento do acesso da população LGBTQIA+, ao serviço de saúde, devido ao preconceito, ao estigma e à discriminação pautados na heterossexuatividade, como eu já falei lá atrás. Então, não tem como a gente fazer mudanças de paradigmas apenas com os profissionais, mas sim com todos os trabalhadores da saúde. Então, cabe aos serviços de saúde compreender quais são as barreiras em acesso à sua realidade e quem são os trabalhadores que contribuem para isso também. No início das conversas com as pessoas LGBTQIA+, a gente sempre recomenda usar neutralidade. Neutralidade é diferente de linguagem neutra. A gente está falando de incluir pessoas a partir do momento que eu não sei quem é essa pessoa que está buscando a minha assistência. E sempre perguntar por qual pronome e nome a pessoa deseja ser tratada. Os cuidados com ambiência de um serviço de saúde, eles são importantes para que a gente possa garantir o bem-estar psicossocial, biopsicossocial dessas pessoas, né? Então, alguns formulários são importantes que a gente tenha dados para facilitar a coleta de informações. Se a gente tivesse esses formulários com essas coletas de informações facilitadas, a gente teria muitos dados robustos, até mesmo no portal do INCA, para orientar a gente, né? Então, questões como gênero, orientação afetivo-sexual e nome social, elas devem ser questionadas aos nossos pacientes. E aqui eu deixo algumas sugestões de perguntas que vocês podem realizar. Lembrando que isso é adaptado a cada serviço, a cada realidade, tá? E pesquisas futuras, elas devem utilizar entrevistas com grupos locais, com pacientes ecológicos LGBTQIA+. Então, a gente precisa saber como está a vivência de câncer para essas pessoas. E, para finalizar a minha palestra, como eu sempre finalizo com essas 10 atitudes, né, eu quero conversar com vocês sobre as 10 atitudes que podem melhorar a sua assistência bem rapidinho. Né? Então, tratar a pessoa de acordo com o gênero que ela se identifica, né, como você quer que eu te chame? Por qual nome você prefere que lhe chamem? Quais os pronomes posso usar para me referir a você? Isso já traz um conforto, principalmente se for uma pessoa trans acessando primariamente ao serviço de saúde. Sempre tratar mulheres trans e travestis no feminino, são identidades femininas. E homens trans no masculinos e pessoas não binárias de acordo com o uso do pronome desejado. E por isso a gente deve perguntar. Respeitar o uso do nome social, né, mesmo que isso não tenha acontecido ainda no processo de retificação para essa pessoa, e a livre utilização de banheiro para pessoas trans e travestis. Nunca presumir a orientação sexual de alguém, baseada em estereótipos, né? Você não está ali. Imagine se a gente fosse diagnosticar aqui câncer de mama ali, câncer de pulmão aqui, né? Só pelo que a pessoa apresenta, né? Então, nunca presumir a orientação sexual de alguém baseada em estereótipos. E parar de deduzir também as práticas sexuais das pessoas. Então, quando for necessário, a gente pergunta diretamente, né? Utilizando termos simples e que sejam adequados ao contexto sociocultural que aquela pessoa está envolvida. Não deduzir que todas as pessoas são heterossexuais e cisgêneras. Nem todas as pessoas são heterossexuais e cisgêneras. Não considerar apenas as vivências cis-heterossexuais nas orientações e ações de saúde. Sempre avaliar se o que eu estou fazendo de promoção de saúde contempla todas as pessoas, ou seja, contempla as diversidades. Né? É importante, quando a gente fala de diversidade, muita gente pensa que é só sobre a população LGBTQIA+. A gente está falando de seres diversos, de qualidades essenciais de cada pessoa. Né? Atentar-se também para os julgamentos baseados em crenças religiosas e valores individuais. Isso aqui não norteia a nossa prática clínica. A nossa prática clínica é norteada pela ciência. Né? Não fazer perguntas por curiosidade ou controle, fazer sempre aquelas que foram necessárias para o cuidado prestado. Incluir dados de orientação sexual e identidade de gênero nas anamneses, prontuários e formulários.
considerar a existência de famílias homoafetivas, de famílias transafetivas, de casais transcentrados, de pessoas em vivência não monossexuais e não monogâmicas, como os relacionamentos abertos, e promover a diversidade sexual e de gênero é garantir direitos iguais, tratamento justo e respeitoso, que deveria ser a base da nossa atuação. Muito obrigada. Uau, né? É demais. Muito obrigada, Luá. Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas já na tela, que como eu acho que a sala está bem cheia e surgem muitas dúvidas, né? Então, se vocês puderem já irem mandando as dúvidas que vocês tiverem durante as apresentações, também facilita para a gente poder acelerar a discussão. Doutora Simone? Bom dia, agradeço o convite participar aqui do 10º TJCC, mais perto. E é que se colocar mais perto eu me animo, eu posso cantar. E também do Congresso de Fisioterapia. Então, esse tema é um tema que nós temos um grupo lá na Unifesp, temos estudado mais recentemente, e eu acho que a Luá vai ficar feliz com algumas coisas que eu vou colocar aqui. Parece que a gente combinou. Mas não combinamos. Bom, então, o tema que me coube é o rastreamento do câncer de mama na população trans. Então, para alguns de vocês, isso aqui pode ser já uma imagem repetitiva, né, que é o Genderbread, que é uma maneira de você organizar para melhor como entender, né, o comportamento e a identidade, orientação sexual de cada ser. E eu vou falar aqui da identidade de gênero, né, onde ficam os transgêneros, que é a abordagem que eu vou fazer com relação ao rastreamento do câncer de mama. Então, lembrar que a identidade de gênero é uma experiência interna e individual de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo que foi atribuído ao nascimento. Então, para quem estiver menos acostumado com os termos, cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero que ela nasceu, e o transgênero que não se identifica com o sexo que nasceu. E o que a gente vai falar um pouquinho agora tem muito do que a Luá já falou, né, essa questão do acesso ao cuidado à saúde. Né? Então, as minorias, em geral, enfrentam problemas de acesso à saúde como um todo, percebem julgamentos dos profissionais, e, se isso acontece com a saúde em geral, imagina com relação ao câncer. Então, por causa disso também, essas populações são menos propensas a terem recomendação de rastreamento. Então, a gente tem rastreamento para a população cis, mas a gente não acha com facilidade recomendação para rastreamento de câncer em população trans. E isso provavelmente resulta em diagnóstico mais tardio, que vocês vão ver que a gente não tem dados dessa população, o que fica difícil a gente conhecer o comportamento da doença, a incidência e até definir diferentes abordagens de tratamento nessa população. Para mim, está dando um pouquinho de eco. Para vocês também, tá? Não? Então, tudo bem, eu fico escutando meu eco. Aqui a gente tem só um exemplo de 2019 da população americana, onde a gente observa aí o número de mulheres cisgênero diagnosticadas de câncer de mama, né, 270 mil, com uma porcentagem de morte aí ao redor de 15 mil. Para homens cis, a gente sabe que é um homem para cada 100 mulheres com câncer de mama, então, em torno de 2.600, com 500 mortes, 18% de mortalidade. Para a população trans, a gente não tem essa estatística, nem num país onde o banco de dados é quase uma lei. Então, a gente percebe como essa informação fica muito falha, o que dificulta a gente também poder desenvolver guidelines de rastreamento para a população. Mas a gente também sabe que isso soma, naquele ano, quase 1,5 milhão de indivíduos, no caso aqui nos Estados Unidos. E fazendo um paralelo no Brasil, a gente já de cara observa que a nossa mortalidade na população cis é maior, né, seja em mulher, seja homem, o que já mostra uma diferença de acesso à saúde para a população cis, e na população trans a gente não tem acesso a esses números, porque eles são desconhecidos. Mas a gente sabe
que indivíduos brasileiros com diversidade de gênero representam em torno de 2% da população, e isso está distribuído igualmente em todo o nosso território. Então, por que não existir políticas públicas para essa população? Então, o que a gente vê de dificuldade? As estatísticas, né, que nós já falamos aqui, que são inexistentes, os fatores de risco que a gente acaba extrapolando da população cis para a população trans. A gente também faz uma recomendação de rastreamento extrapolando, e a gente também tem que avaliar individualmente o tratamento. Então, alguns pontos do tratamento são diferentes. Então, a gente não tem evidência suficiente, dados robustos, como a Má falou, para a gente avaliar essa prevalência de câncer de mama na população trans, mas a gente sabe que a transição sofrida por uma pessoa trans pode influenciar no seu risco de desenvolver câncer de mama, seja terapia hormonal cruzada, sejam cirurgias de resignação de gênero. Então, bem didaticamente, aquele homem trans, né, é uma pessoa que nasceu mulher, mas se identifica como homem, ele faz, muitas vezes, a mamoplastia, e isso vai reduzir o risco, né? O que a gente encontra mais na literatura é o termo mastectomia, e eu vi que você colocou mamoplastia. Eu gosto mais de mamoplastia, porque a gente não está falando de doença, a gente está falando de uma cirurgia estética, né? Mas, enfim, nas aulas, quando eu comento isso, as pessoas ficam naquele embate, mas eu preferiria mamoplastia. E a mulher trans, que é aquela pessoa que nasceu homem, mas se identifica mulher, ela faz terapia cruzada, ou seja, ela usa estrogênio, e a gente sabe que o principal fator de risco para desenvolver o câncer é a nossa exposição contínua a estrogênio mais progesterona. Então, a gente extrapola que as pessoas que fazem uso de terapia com estrogênio vão ter seu risco aumentado. Então, a gente vê taxas mais baixas de câncer de mama que em mulheres cis, nesses homens que fizeram a mamoplastia, e também eles usam testosterona, e isso involui o tecido mamário, né? Então, a gente já tem alguns estudos mostrando que o epitélio mamário, que é de onde se origina o câncer de mama, ele atrofia com o uso de testosterona. Então, daí, talvez, essas taxas mais baixas. Então, aqueles homens trans que fizeram a retirada das mamas, como que eu vou sugerir um rastreamento? Se não tem mais mama, não tem como fazer a mamografia, né? Geralmente é tirado praticamente todo o tecido. Mas é importante informar que sempre sobra um pouco de tecido mamário. Então, se essas pessoas perceberem algum nódulo na parede torácica, elas têm que procurar o especialista em mama, que aquilo pode ser uma doença benigna, uma doença maligna, porque ali sobrou tecido mamário. E aquelas pessoas que tiraram as mamas, não têm condição de fazer a mamografia, mas têm um histórico familiar ou até têm um conhecimento de uma mutação genética, elas precisam fazer o acompanhamento direcionado para isso. Então, precisa avaliar, talvez por meio de uma ressonância, se sobrou tecido mamário, e aí o exame clínico precisa ser feito por um profissional de saúde, e não aquele exame que a gente orienta as mulheres mais para um autoconhecimento, porque a gente está falando de uma população de risco genético. Aqueles homens trans que não tiraram as mamas, eles vão fazer rastreamento mamográfico conforme a instituição que eles estão inseridos. Então, no serviço público, a maioria segue o INCA, que é a mamografia bienal a partir dos 50 anos até os 69. Pela Sociedade de Mastologia, a gente prefere que essa mamografia seja anual e comece a partir dos 40 anos e vá até onde esse paciente tenha uma expectativa de vida de 7 a 10 anos, que é o que vale para a mulher cis, independente se está ou não está usando hormônio, porque a gente está falando de uma pessoa que tem mamas. Do mesmo jeito, se essa pessoa tem fator genético de risco, ela vai fazer os exames igual de uma mulher cis de alto risco, que é a mamografia intercalado com ressonância. Então, aqui a gente tem um exemplo de um homem trans que tem as mamas, não fez a cirurgia por opção ou porque não teve oportunidade, que isso também muitas vezes acontece, e a gente vê muita lesão por binder, né, aqueles coletes que apertam a mama para poder disfarçar. Mas esse paciente ele sentiu um nódulo na mama direita e realmente existia esse nódulo e era uma lesão maligna, era um câncer de mama.
né? E o homem trans que fez a cirurgia de mama e percebeu uma lesão, né? Como eu falei, a maioria desse tecido foi removido, mas pode sobrar alguma coisa, então a gente vai fazer um ultrassom, vai fazer biópsia, né? Então não é porque tirou as mamas que não pode ter alguma lesão. Então, se ele sentir alguma coisa, ele tem que procurar o serviço de mastologia. E em mulheres trans, a incidência de câncer nas mulheres trans, ela é bem conflitante e ainda menos relatada. Ela tem um risco reduzido de câncer de mama porque ela se expõe menos, né? Ela não tem ovário, então ela não tem a exposição ao estrogênio desde a menarca, né? Desde os 10, 12 anos. E ela praticamente não tem exposição à progesterona. Quando você faz reposição cruzada nessa população, a gente usa o estrogênio, que é o que vai trazer as características secundárias. Depois de 2 a 3 anos de estrogenioterapia, a mulher transgênero ela já consegue um desenvolvimento máximo da mama. Algumas conseguem um volume maior, outras menor, aí vai depender do potencial do tecido de cada uma. E, por causa dessa exposição ao estrogênio, esse estímulo desse epitélio pode desenvolver lesões benignas e câncer também. Então, aqui, é uma mulher trans, né? Então, nascido homem, mas que se identifica como mulher e fez uso de estrogênio, vocês podem ver como a mama desenvolve bem e fica densa, o que pode dificultar o rastreamento. Então, a gente tem que fazer um exame clínico cuidadoso e, se precisar, também fazer um ultrassom complementar, exatamente como na mulher cis. E aí, a gente, considerando que a mulher trans ela tem uma menor incidência de câncer do que a mulher cis, a gente orienta a mamografia nessa situação, e são os 2 itens juntos. É a partir dos 50 anos e após 5 a 10 anos de uso de estrogênio-terapia, porque até então esse estrogênio nem conseguiu causar um efeito nesse epitélio. Então, tem que ser essas 2 características juntas, é assim que a gente encontra na maioria dos guidelines sobre rastreamento de população trans, que são baseados em população cis, não são nenhum estudo de grandes coorte, com amostra grande. O autoexame de rotina não é recomendado, assim como a gente também não recomenda para a mulher cis, que isso causa mais ansiedade e dúvida do que benefício, isso já está bem provado. E aqui a gente tem, né, uma mulher trans que não usou hormônio, mas apresentou um nódulo e foi submetida a exame, e aqui, nesse caso, também era uma lesão maligna, e a gente tem outros casos de lesão benigna, trouxe mais para ilustrar, né? E aí a gente vê aqui, né, o músculo peitoral grande, a mama pequena, é uma mama masculina do ponto de vista radiológico, mas era numa mulher trans. Então, a gente tenta sempre, quando avalia essas pessoas, fazer a medicina diagnóstica inclusiva. Não vou ficar repetindo aqui os cuidados que a gente tem que ter com essa população. A gente tem que esquecer essa questão do gênero naquele momento, pensando como um rastreamento de doença, e lembrar os órgãos que aquele indivíduo apresenta e que precisam dos cuidados, seja a mulher trans ou o homem trans. Então, a gente tem a sequência aqui de exames, né? O ultrassom da próstata, o rastreamento do câncer de próstata conforme a diretriz da instituição, do mesmo jeito a mamografia, como eu falei. Algumas peculiaridades é que algumas mulheres trans elas usam prótese mamária, isso não interfere de jeito nenhum em risco de câncer, mas afeta a vigilância do acompanhamento. Então, são mamografias que precisam ser feitas com mais uma incidência, que é a incidência de manobra de deslocamento da prótese, que as mulheres que têm prótese, mulheres cis que têm prótese também fazem. Como, pelo estímulo estrogênico, essas mulheres desenvolvem as estruturas ductais e lobulares como uma mulher cis, nós não devemos utilizar o termo ginecomastia. O termo ginecomastia a gente usa para um homem cis que desenvolve mama, que tem N causas, e a gente deve classificar no relatório do exame a densidade de acordo com uma mulher cis. Também vale para ultrassom e para ressonância. E vocês devem conhecer a classificação BIRADS, que a gente usa para os exames de mama, e tem uma peculiaridade, que é quando a paciente tem um BIRADS 3, normalmente, numa mulher cis, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acompanhamento em 6 meses. Mas, para essa pessoa, isso vai significar suspender a terapia hormonal cruzada. E aí ela vai perder aquelas características, e
que vai acontecer se a gente falar, você vai ter que parar e voltar daqui 6 meses para a gente fazer o novo exame? Ela não vai voltar porque ela não quer parar. Então, o que a gente faz? A gente já esclarece logo a natureza dessa lesão BIRADS 3, que a grande maioria das vezes, 98% das vezes, é benigno, mas para aquela paciente, individualmente, é melhor a gente fazer uma biópsia, esclarecer, para ela continuar fazendo a terapia hormonal cruzada, que é da rotina dela. Né? A gente tem uma experiência lá na Unifesp, e eu acho que a Lua vai ficar feliz de escutar. Eu acho que a gente seguiu todas as regrinhas que você colocou. E em junho de 21, né, até que estava finalizando o mês do orgulho LGBTQIA+, lá na mastologia a gente criou um ambulatório para atender problemas de mama de população trans. Ainda tem um movimento tímido, mas a gente criou esse serviço com muito carinho, né, vendo essa dificuldade de acesso e a escassez de exame de serviços assim. E a gente tem dois objetivos, né? Atender essa população e desenvolver conhecimento para cobrir essas lacunas que a gente falou com relação à incidência, estatística. E nós fizemos todo um fluxograma, né? Não sei se eu pulei um. O vermelhinho, volta? Voltei. Então, a gente pensou nesse caminho do paciente lá no nosso ambulatório, que a gente chama carinhosamente de casinha da mama. Então, a gente treinou a equipe. Então, desde a recepção é orientada a chamar o paciente pelo nome. Né? Isso a gente não teve dificuldade, felizmente. A gente tem uma equipe muito acolhedora desde a recepção. A gente fez um questionário autorreferido, onde tinham questões relacionadas a nome social, sexualidade, gênero, e a pessoa não é obrigada a preencher, ela preenche se ela quiser. Aí tem um termo de consentimento, porque, na verdade, às vezes a gente vai submeter aquela pessoa a exames que não estão provados cientificamente do benefício, né? Porque, realmente, a gente não tem nenhum estudo que prove isso. Então, a gente explica do empirismo do ambulatório e as pessoas, se concordarem, assinam e, obviamente, a gente só vai fazer o exame que, de fato, elas precisarem. Tem um prontuário dedicado, que foi feito assim, avaliando todas as informações que são importantes, desde os itens tradicionais, como queixa e duração, até que tipo de terapia usa, quem prescreveu, há quanto tempo usa, que cirurgias já fez. E fizemos um fluxograma específico lá para a Unifesp, baseado em literatura internacional. E a gente tentou simplificar da melhor maneira. Isso aqui foi até o tema do TCC do Marcos Paulo, que é um aluno que acabou a ginecologia, a residência de ginecologia agora. Então, a gente tem esse fluxograma. O paciente faz uso de hormonização? Sim. Se é estrogênio, vai fazer mamografia, nós colocamos a partir dos 40, nós preferimos a partir dos 40, e pelo menos 5 anos de hormonização, que é o tempo que aquela mama já desenvolveu. Se o paciente faz uso de testosterona, a gente vê se realizou ou não a retirada da mama. Se realizou a retirada da mama, é só exame clínico. Se não, faz mamografia igual mulher cis. Se não faz uso de hormonização, nasceu com genitália feminina, a gente vê se tem ou não tem as mamas, e aí também, se não tem a mama, é só exame clínico, se tem a mama, é mamografia. E se nasceu com genitália masculina, segmento de mama conforme o homem cis, ou seja, não precisa fazer nenhum exame de rastreamento. Né? Eu queria agradecer a equipe que a gente construiu aí esse ambulatório, Maria Júlia, que me introduziu nesse assunto da população trans, a Natália, que está aqui, que é minha aluna de mestrado indo para o doutorado, que fez a maior parte dessa parte das fichas, a Morgana, outra preceptora da mastologia, e o Marcos Paulo, como eu falei, que fez esse trabalho, a gente agora tentando publicar para mais médicos entenderem como se comportar nessa situação. Tá? Muito obrigada pela oportunidade e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou pedir para colocar de novo o link para as perguntas. Então, se vocês já quiserem ir mandando as perguntas, a gente vai conseguir incrementar mais essa discussão. Agora, Cíntia, por favor. Oi.
Bom dia para todos. É um prazer, uma honra, na verdade, estar aqui com vocês, ver essa sala tão cheia e trazer um pouquinho da favela para vocês, né? Para vocês conhecerem esse projeto lindo. E junto comigo eu trouxe assim uma equipe gigantesca que está aqui por trás, invisível, mas está aqui por trás, que são todos os voluntários que compõem o projeto da Comunidade Compassiva, tá? E aí eu vou fazer só trazer uma curiosidade de como que eu entrei nesse projeto. Eu estava na pandemia, em casa, né? E eu acho que na pandemia todo mundo ficou muito reflexivo, né? Apesar de eu sempre ter gostado de estudar sobre a questão da vulnerabilidade social, eu fiquei muito tocada de ver tantas pessoas assim abandonadas na pandemia. E aí eu vi um post do professor Alexandre, né, que é o coordenador geral do projeto. Mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, e assim, no finalzinho, quando começou a liberar as visitas, os atendimentos, lá fui eu subir a Rocinha. Então, vou trazer um pouquinho para vocês dessa experiência. E aí, quando a gente fala de favela, comunidade, o que vocês podem aí estar pensando, né? Tiroteio, bala perdida, drogas, assalto, né? Mas antes da gente trazer realmente a nomenclatura, o significado da nomenclatura de favela, comunidade, a gente tem assim, uma imagem linda, né? Onde a gente vê o morro do outro lado, vê a praia, vê a Zona Sul, vê o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Mas aí, quando a gente entra, a gente vê isso aqui, né? E é isso mesmo que a gente vê, são fotos pessoais, tá? A gente vê casas com bastante marca de tiros, né? Onde essas pessoas... Aí moram muitas pessoas. Então, dentro de cada casa dessa, moram, em média, 5, 7, 10 pessoas. E, geralmente, tem gente doente. E aí... não vou olhar para cá, né? A magnitude do problema ela é proporcional ao tamanho das favelas, né? Porque a gente vê aqui... Espera aí. Para cá. Agora acho que não foi. Para cá? Para frente. Então, a gente vê que a magnitude do problema ela é gigantesca, gente. Ela é muito grande, né? A gente tem mais ou menos 11.400 favelas no Brasil. A Rocinha ela tem aproximadamente 31 mil domicílios e 67 mil habitantes. Lembrando que esses dados são subnotificados, tá? Foi feito uma pesquisa pelo censo, mas nem todo mundo responde ao censo. A favela da Rocinha ela abrange 3 bairros e 3 clínicas da família. E a região metropolitana ela reúne mais ou menos 1.700.000 pessoas morando em favelas, ou seja, 14% dessa população. Só para vocês terem uma ideia, é equivalente mais ou menos à cidade de Curitiba. É muita gente. Pegar uma cidade de Curitiba e colocar dentro da favela da Rocinha. E aí... É muito legal estar aqui, né? E eu estudo muito, inclusive é o meu projeto de mestrado no INCA sobre a questão das comunidades compassivas. Então, você vê, por exemplo, um estudo como esse, vindo da IARC, onde eles falam sobre a desigualdade do câncer, né? E falam sobre o Brasil, um país misto, com grandes doenças, né? Que a gente precisa investir bastante em prevenção e acompanhar o segmento desse paciente. Não adianta a gente levar para a Rocinha, por exemplo, um mamógrafo, fazer mamografia e a gente não dar continuidade. A gente precisa dar seguimento, né? E a gente vê também uma publicação na ASCO, onde foi muito interessante a fala do Dr. Fernando Maluf, né? Que ele trouxe sobre essa questão da oferta do tratamento que supera as diferenças socioeconômicas e raciais. Então, a gente precisa ampliar esse meio de acesso e prevenção
e diagnóstico e garantir o melhor tratamento, tá? E, claro, maior chance de cura e qualidade de vida. E o que é que diz a nossa Constituição? Né? Que ela garante a igualdade de gênero, direitos sociais, educação, trabalho, moradia e saúde a todos os cidadãos. Será que existe? Né? O que a gente vê nessa foto é mais a realidade. A gente não vê a equidade. Então, por isso que a gente está aqui, né? Nesse painel, nessa sala, para a gente trazer o máximo de equidade possível, tá? E aí teve também esse estudo que foi pedido pela Data Favela e foi divulgado pela Oncoguia, né? Onde eles trouxeram esses dados muito recentes em relação ao câncer visto de dentro da favela. E, assim, os dados são mais alarmantes ainda, porque são dados muito atuais. São dados deste ano ainda, né, de 2023. Então, a gente tem aí dificuldade de acesso. Eu vou olhar para cá, que aqui fica meio ruim. A gente tem a dificuldade de acesso. A gente tem 62% dessa população com desinformação sobre o assunto, dificuldade para o autocuidado e priorizar a sua própria saúde, já que essas pessoas elas têm muito pouca rede de apoio, muitas delas são provedoras, né, não podem sair, às vezes, para fazer um exame, às vezes cuida de uma outra pessoa. E tem muitos mitos, inclusive um deles é o medo em descobrir o diagnóstico do câncer. Aquela doença, eles têm ainda muito medo, e esses mitos a gente consegue trabalhar muito com eles através de palestras que a gente promove dentro das nossas visitas, tá? E aí a gente está falando de câncer. E quando a gente traz para os cuidados paliativos, as coisas ficam piores ainda. O cenário é pior ainda. Então, para a gente trazer rapidamente um panorama dos cuidados paliativos no Brasil e no mundo, a gente vê que uma em cada 10 pessoas recebe cuidados paliativos. A OMS ela diz, né, que teria que ser uma assistência integral. Será que isso acontece para essa população? Um cenário de assistência ela vai além dos hospitais, e é isso que a gente tenta buscar. A gente vai agora na casa desses pacientes, né? O Brasil é o terceiro país como o pior lugar para morrer. E um desafio para o sistema de saúde, que a gente tem muitos recursos, ou poucos recursos, né? Nossos recursos são muito limitados. Mas, em contrapartida, a gente vê o surgimento de novas iniciativas pelo Brasil, como teve agora um movimento grande em relação aos cuidados paliativos, para que eles estejam inseridos no SUS de forma mais ativa, né? Eu estou aqui falando para vocês sobre isso, e isso já é um surgimento bacana da gente estar aqui falando sobre isso. E acho que essa aqui é a grande emergência, que é, esse cenário de assistência além dos hospitais. Não tem como a gente fazer cuidados paliativos somente em hospitais, gente. Isso aí é inviável. A gente nem quer que nem todas as pessoas realmente que cheguem a esse ponto, né? E 57 milhões de pessoas no mundo precisam de cuidados paliativos. 25 milhões no fim de vida, ou seja, 14% dessas pessoas os recebem atualmente. É muito pouco. E aí, o que a gente ainda presencia, né, na nossa realidade? A mistanásia, que é uma morte miserável, né? Então, a gente não quer ver isso. Eu acho que a gente tem que ter dignidade para nascer e dignidade para morrer. Isso aqui são fotos reais, né? Foto que o professor Alexandre me emprestou. Mas, assim, eu tenho muitas fotos também. Mas eu acho que ela é muito impactante, porque esse senhor, por exemplo, ele estava sendo comido por ratos, né? Então, em total abandono. E ele ia ficar lá e ninguém ia saber que ele existia. Então, ele precisou morrer com dignidade, como todos nós. A gente resgatou ele, levamos ele para o hospital, deram banho nele, e ele morreu em paz, morreu limpo,
morreu com dignidade. E aqui um pouquinho, né, assim, esse acesso, assim, até que tá boa essa escada, mas assim, geralmente não é isso. A gente, para chegar, a gente pega a moto, a gente sobe muita escada e a gente entra dentro de becos e becos até chegar. Enfim, é bem árduo, tá? Para cá. E aí, o que a gente vê na mudança, né, sociodemográfica do nosso país? Que está tendo uma mudança nessa forma de cuidado. Até como a Eloá falou, a população está mais envelhecida, as famílias estão menores, os casais com menos filhos. Então, quem é que vai, daqui a pouco, quando a gente ficar velho, cuidar da gente, né? Se a gente tem uma rede de apoio pequena. Então, a expectativa é que a sociedade comece a agir como um motor de mudança. A gente precisa realmente começar a olhar para os nossos pares, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, né? E entender que a gente vive em comunidade. E a comunidade, ela precisa criar rede de atenção e cuidado. E a compaixão, eu acho que é realmente o eixo transversal disso tudo. E agora eu vou entrar nas comunidades compassivas, mas eu precisava fazer essa retrospectiva aí para vocês, essa atualização, que é um modelo, né, de atenção e de cuidados, que surgiu mais ou menos na década de 80, com o sociólogo Alan Kalair, na Índia, e ele começou a pensar em estratégias mundiais para a gente ampliar esse acesso de cuidados em locais de precariedade e nas próprias comunidades, né? Acreditamos que seja uma estratégia possível, que permite a possibilidade de mudança no cenário dos cuidados paliativos em nosso país, quando a gente cuida da nossa própria comunidade. Tá? E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês do projeto. Aqui. Esse é o professor Alexandre, queridíssimo, que assim a gente tem um grande carinho por ele, né? Ele começou a estudar isso com o doutorado dele aqui no Rio. Ele sempre foi apaixonado por favela, ele tem um apartamento, inclusive, no Vidigal. Então, ele começou a trazer esses estudos. E como é que acontece isso tudo, né? A favela compassiva, que hoje é a favela da Rocinha e do Vidigal, a gente monta uma rede de apoio a pacientes vulnerados, que é diferente dos pacientes vulneráveis. O paciente vulnerado, ele já está numa condição onde ele não consegue mais sair dali. Os vulneráveis, eles ainda estão numa iminência de ficar vulnerados, onde você ainda consegue ter algum momento de resgate desse paciente. Tá? No nosso projeto, não. A maioria é paciente já vulnerado. Tá? E o paciente em cuidados paliativos e a família é o centro do projeto, e ele roda da seguinte forma. A gente tem parcerias com a universidade e a gente também faz produção científica, porque a gente tem muito pouco, tá, aqui no Brasil, e a gente agora, graças a Deus, está tendo assim, uma boa avalanche de publicações, de trabalhos. Os voluntários apoiadores, que são grupos que trabalham em paralelo com a gente, que não vão em loco, mas que doam. Então, doam fralda, doam dinheiro, doam leite, doam morfina, doam remédio. Então, são apoiadoras que trabalham paralelamente com a gente. A gente tem a rede de atenção à saúde, que não é uma rede que compete com a gente, não é isso, mas também nos dá suporte, no caso o SUS. Os voluntários profissionais, no meu caso, a gente tem os voluntários locais e moradores. Esses voluntários que fazem o resgate desses pacientes para a gente, e eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Espera aí. Bom, no outro slide eu vou mostrar. Mas só para vocês entenderem rapidinho a sistematização do projeto, a gente está começando a criar um corpo, né, no projeto, porque o projeto agora está tomando outras cidades. Então, a gente precisa começar a definir algumas coisas que sejam comuns para todos, né? Então, o nosso projeto, ele é uma ONG, virou uma ONG esse ano. Com isso, traz todas as responsabilidades, né, de uma ONG. A gente consegue fazer promoção de saúde,
que foi o que a gente mais ouviu aqui, né? A questão das vacinas, a questão das palestras. A gente consegue fazer rastreamento oportunístico quando a gente vai na casa, vai visitar esses pacientes com a família. A gente tem o apoio do SUS. A gente faz educação em saúde, muita educação em saúde para eles. A gente explica que não é porque eles moram naqueles lugares que eles não podem melhorar alguma coisa dentro da sua própria casa, por exemplo, com relação à sua higiene, com relação à educação, com relação à alimentação. A gente cria laços de assistência, né, e o engajamento social, que a gente vê que realmente a sociedade está começando a ter esse movimento mais assim de compaixão. Opa. Isso é uma articulação da assistência, né, que engloba a pessoa em cuidados paliativos nas comunidades compassivas. Aí aqui que eu vou mostrar para vocês esse fluxograma que a gente acabou de fazer, tá, é um spoiler para vocês, né? Daqui a pouco vocês vão ficar vendo ele, de um e-book que a gente está produzindo, e para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica. O morador local, ele é capacitado, ele passa por um treinamento, então ele vai dentro da sua comunidade, ele já sabe quais são os pacientes que têm o perfil para o projeto. Então, um dia antes dos nossos mutirões, ele traz esse paciente, esse caso do paciente, para os líderes que estão ali, geralmente o professor Alexandre está ali, aí se fica na dúvida se ele é ou não elegível para o projeto. Se ele não for elegível para o projeto, ele não entra. Se ele for elegível, no próximo dia, quando a gente vai fazer a visita, a gente, dentro desse mutirão, vai uma equipe multidisciplinar na casa daquele paciente e a gente faz as avaliações. A gente tem alguns critérios que a gente avalia para ver se esse paciente é ou não elegível para o projeto. Tá? E aí, ele sendo elegível, ele não elegível, ele realmente não fica no projeto, ele fica no radar. O que seria isso? Um paciente que tem características para entrar no projeto, mas ele não tem a necessidade de um atendimento naquele momento. Ele está bem, mas ele pode ser que futuramente ele precise. Então, ele não sai do projeto, ele fica no nosso radar, e em algum momento que ele precise, a família aciona e a gente volta a atendê-lo. E os pacientes que são elegíveis realmente para o projeto, né? Então, a gente traz aquele caso para uma discussão interdisciplinar. Então, a gente distribui. O paciente precisa de fisio, o paciente precisa de fono, de psicologia, de enfermagem. Então, a gente faz essa distribuição. Tá? E a gente faz o acompanhamento mesmo depois que acaba esse mutirão. Então, cada núcleo de equipe, de fisio, de psicologia, fica com a demanda daqueles pacientes e fica dentro dessa equipe, rodando todos os cuidados, as necessidades que esses pacientes precisam. E aí eu vou falar um pouquinho da fisioterapia, né? Claro que cada equipe da enfermagem, da nutrição, tem o seu modelo de trabalho, mas eu coordeno a equipe da fisioterapia, então a gente conseguiu fazer um fluxograma, né? Onde eu gosto muito dessa questão da gestão compartilhada, eu acho que funciona muito bem. Então, a gente conseguiu delegar gestão e suporte, então a gente tem uma pessoa que fica responsável pelas mídias dentro da fisioterapia, tá? Produção de material e publicação. A gente tem pessoas que fazem atendimento online de São Paulo e Belo Horizonte, e atendimento presencial aqui no Rio de Janeiro. E a gente desenvolveu, a equipe da fisioterapia, cartilhas, né, com informações importantes sobre o câncer. Essas cartilhas foram criadas a partir de demandas que a gente veio identificando nesses 3 anos de projeto. Então, a gente tem uma cartilha sobre dispneia, sobre fadiga, sobre dor, sobre mitos, né, e informações importantes sobre o câncer também. E aí, dentro da assistência dos voluntários profissionais, eu mostro aqui para vocês, a gente falou no painel anterior sobre a questão do linfedema, né? Se tinha no SUS, como é que era esse apoio, né, Ana? Então, a gente encontra muitos pacientes com linfedema, né? E a gente tenta, dentro da nossa realidade, ajudar.
Então, a gente consegue meia, a gente consegue material de enfaixamento. Claro que não é só linfedema, tá, que a gente trata, mas, por coincidência, eu estou dando esse enfoque, que foi o tema do painel anterior. E aí vai médico junto com a gente, isso fora do mutirão, tá, gente? Isso é assistência que a gente vai dando. Aqui essa paciente, por exemplo, está com uma abraçadeira, que a gente conseguiu uma doação. Todos esses pacientes são em cuidados paliativos exclusivos. Eles estão em fim de vida, não parece, né? Mas é para vocês verem como um paciente bem cuidado, né, bem tratado, eles conseguem ter uma qualidade boa de vida e um aumento de sobrevida. Aí aqui a assistência do voluntário local e do grupo de apoiadores, que eu falei para vocês. Eles doam fralda, dão cama, eles dão comida, dão suplemento alimentar, e esses aqui são os voluntários locais que ainda fazem essa sopa, levam para o paciente, ainda dão para o paciente. Alguns ainda precisam receber na boca para se alimentar. Então, esse é o trabalho do voluntário local, tá? O voluntário local também visita os pacientes no hospital. Então, é muito bonito de ver, né? Eu fico assim, bem orgulhosa de ver que realmente é uma assistência assim, bem completa. E aí, eu trago para vocês também, deixa eu ver meu tempo, tá? Sobre esse trabalho que a gente apresentou na CBFO, que a gente ganhou como um prêmio, em primeiro lugar, né? Foi um trabalho bem bacana da equipe da fisioterapia. E a gente traz alguns dados, por exemplo, que 53% dos nossos pacientes eles têm diagnóstico de câncer. O câncer mais incidente é o câncer de intestino, tá? Então, assim, são dados que a gente está construindo, a gente tem que começar. O N é pequeno, mas a gente tem que começar, né? Se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai ter nada. E aí a gente tem também, agora, esse artigo do meio, que se vocês depois quiserem buscar na internet, é um artigo fresquinho que saiu esse mês, que é sobre as comunidades compassivas de favela. Esse aqui foi agora desse mês também, que faz parte do meu projeto de mestrado do INCA, que também é voltado para as comunidades compassivas. E ali naquela outra tela, foi um congresso de cuidados paliativos em Curitiba, onde a gente levou um caso de uma mulher trans, que a gente atendeu lá no Vidigal, um câncer de cabeça e pescoço, né? Infelizmente, a gente conseguiu já atendê-la numa fase muito ruim, justamente por tudo aquilo que a gente viu anteriormente, né, dessa discriminação, tá? E eu tenho um convite para fazer para vocês. O mês de outubro, o segundo sábado, ele é dedicado ao Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, né? O tema desse ano é sobre comunidades compassivas. Então, tem muitos eventos, está bombando aí de evento, mas vai ter um evento que a gente vai realizar pela primeira vez, que vai ser no Rio. Vai ser na quadra da Rocinha, mas não é dentro da Rocinha, é fora da Rocinha, aqui desse lado direito aqui. Para quem quiser ir, as inscrições estão abertas, você pode assistir presencial e online também, mas eu convido que vá presencial, que vocês vão ficar fascinados, vocês vão gostar, sem medo, tá? E esse aí é um pouquinho, só um pedacinho do nosso grupo, das nossas reuniões, que são reuniões assim com muita alegria, a gente é muito feliz ali. Hoje a gente já tem a comunidade compassiva em Goiânia, temos em BH, com a Cabana Compassiva, agora abriu em Heliópolis semana passada, e está faltando um, e no Rio, que é na Rocinha, e no Vidigal. Então é isso, gente. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Que fechamento de simpósio, né? Não sei dizer qual das 3 apresentações foi mais emocionante. O pessoal do comitê me viu aqui, eu me emocionei nas três apresentações. O TJCC ele é um evento que promove esse pensamento, né? Essa reflexão do que a gente precisa aumentar o nosso conhecimento, a nossa abordagem para populações que não têm tanto acesso, né? Então, eu acho que
foi bem de encontro aquilo que a gente tem de ideal aqui no TJ. E vieram algumas perguntas. A primeira vai para a Luá, perguntando se já existem campanhas ou projetos para realização de exames e consultas específicas para a comunidade LGBTQIAPN+. Oi, pronto. Então, não existem campanhas específicas a nível nacional. Existem algumas campanhas internacionais, né? Principalmente na Europa. Existe um grande movimento lá sobre discutir câncer para a população LGBTQIA+, mas a gente tem as campanhas mais locais, né? Que a gente consegue mudar alguns paradigmas, né? O que acontece agora? Lá na Universidade Federal de Santa Maria, a gente conseguiu fazer uma campanha para outubro agora, que vai ser lançada. Inclusive, nesse momento, o pessoal está fazendo as fotografias para isso, né, no dia de hoje, que é a campanha Outubro Mais, que vai falar sobre rastreamento do câncer de mama em homens trans, né? Então, a gente convidou homens trans para fotografar essa campanha, né? E também fizemos, com o apoio de um homem trans, né, uma cartilha informativa sobre câncer de mama nessa população, né? Mas, no geral, a gente não tem campanhas que englobem a diversidade sexual e de gênero. E para a doutora Simone, vieram duas perguntas muito semelhantes, né? Querendo esclarecer um pouquinho mais o porquê que não é recomendado a realização do autoexame para a população LGBTQIA+. Desligado. Já está Tá? ligado. Tá. Na verdade, a gente não, tendo acesso à mamografia, a gente não recomenda autoexame nem para a população cis, nem para a população trans, né? Não posso dizer que a gente nunca indica. Se eu estou numa população que não tem acesso, o autoexame ajuda a descobrir o câncer mais cedo do que se não fizesse o autoexame. Mas isso não vai ter impacto em mortalidade, né? Então, se eu estou numa população que tem acesso, ela é orientada a fazer o rastreamento mamográfico e não o autoexame, né? Isso independe da população que a gente estiver falando. Claro, por favor. Aproveitando a fala da Simone, nessa campanha que a gente fez lá na Universidade Federal de Santa Maria, a gente colocou o autoexame. Por quê? Porque a maioria dos homens trans falavam justamente da dificuldade de acesso, né? Sendo que esse não é o meio mais adequado para o rastreamento e diagnóstico, mas talvez o meio mais acessível para boa parte da população, né? Para a Cíntia, chegou uma pergunta também, de quais os critérios para elegitivar um paciente para participar da comunidade compassiva, que se são de ordem geral ou alguma ordem específica. É só falar. Oi. Então, para os pacientes que você está falando, para a elegibilidade dos pacientes, o que acontece? A gente precisa, os critérios são que eles estejam em cuidados paliativos exclusivos, ou seja, aquele paciente que a gente olha e a gente consegue ter uma ideia que ele tem ali uns 6 meses apenas de vida, né? E a gente não leva em consideração apenas as questões físicas, mas as questões sociais, as questões emocionais dele também. Por que a gente fala tanto de cuidados paliativos precoces? Você pode estar perguntando, mas não é melhor a gente fazer cuidados paliativos precoces, que a gente consegue, né, é o que se preconiza tanto? Porque, infelizmente, a gente não tem pessoas, um quantitativo de voluntários suficientes para fazer isso, né? Então, a gente escolheu aqueles pacientes com cuidados paliativos já no estágio bem avançado de doença. E também veio uma pergunta de como que é a aceitação da implementação do tratamento de cuidados paliativos nas comunidades. Eu acredito que deva ser em relação ao quarto setor, né? Deve ser isso, o quarto setor que a gente fala de quem manda realmente na comunidade. Então, a gente tem uma relação boa, amigável e respeitosa, né? Eles entendem que a nossa participação ali ela é fundamental, que ela é necessária.
e que o que eles têm ali não tem condições de dar suporte para os seus próprios moradores, né? Então, claro que quando a gente sabe que vai ter alguma operação policial, os próprios líderes dessas comunidades avisam os voluntários locais, que avisam a gente, nos avisam, e a gente suspende as visitas, tá? Então, já aconteceu também da gente estar na comunidade, começar a passar helicópteros e tal, e a gente fica ali na casa, aguardando para ver se a gente pode sair, se aquilo é uma operação policial ou não, ou se é apenas um passeio ali de helicóptero, né? Mas a gente nunca teve problema. A gente tem assim, uma relação respeitosa, realmente, muito respeitosa. Luá, você comentou durante a tua apresentação que no SUS há uma barreira da realização de exames na população LGBTQIA+, de acordo com a identidade de gênero, né? Na rede particular também tem essa limitação de exames, então, realização de ultrassom de próstata, mamografia, para a população com identidade de gênero diferente daquela da cis que a gente está... Na saúde suplementar, né, acontece o seguinte: se a pessoa tiver aquele convênio de saúde depois da retificação, né, já existem algumas identificações sobre ela, né, mas se isso aconteceu antes, dificulta totalmente, né? Então, não só na rede pública de saúde, mas na saúde suplementar também, algumas pessoas tendem até a entrar com liminares judiciais para conseguir realizar exames, para você ter ideia. Tá, doutora Simone, quer complementar alguma coisa em relação à rede privada? Eu lembrei de um caso agora que eu tive que fazer uns 3 relatórios, né? E o paciente estava quase judicializando mesmo, mas aí liberaram o exame. E você vê que a realidade não é só para isso exatamente, né? Se no exame simples de rastreamento a gente não consegue assistência, imagina na assistência geral, né? Então, eu acho que mudança de paradigma é a gente começar a discutir o desenvolvimento de câncer por pessoas, englobando a diversidade sexual e de gênero e a diversidade das pessoas também. Tem mais uma pergunta aqui mais extensa para a Luá. Se a invisibilidade dos pacientes trans não pode estar mais associada à baixa procura à assistência de saúde do que o preconceito estabelecido pelas redes de tratamento? Mas como é que eu vou buscar assistência que não me inclui? Né? Não é mesmo? Então, se o acesso à saúde é dificultado por não me incluir, eu não vou buscar assistência, né? E quando eu busco, na maioria das vezes, eu vou me sentir desconfortável, né? Porque o sistema de saúde não vai ser adequado para me receber. E quando eu digo não adequado para me receber, é do ponto inicial da recepção, né? Não na assistência geral, né? Mas a gente precisa mudar as realidades. Por isso que eu falei até das mudanças das realidades das campanhas, da inclusão realmente das pessoas que podem vivenciar cada tipo de câncer, né? E não designando isso como sexo, como características biológicas das pessoas, né? Então, é uma dificuldade por não discutir políticas públicas que façam processos de inclusão de pessoas trans em campanhas e que ratifique socialmente que essas pessoas podem desenvolver determinadas patologias ou vivências. Legal. Eu trabalho num serviço privado de saúde aqui em São Paulo e a gente tem temos orientações constantes, né, em relação à identidade de gênero, de aceitação, de respeitabilidade de abordagem dessa pessoa, né, em relação ao nome social, ao tratamento do nome social. No SUS, como é que está essa questão, né? Assim, pensando como dito por você mesmo, a realidade de uma sociedade, de um atendimento privado que prioriza um nicho específico da população, né? Que não é a população, a realidade que a gente tem, né? Então, a assistência no SUS é quase igualitária do sistema suplementar, né? A gente, mesmo que a gente tenha resoluções, decretos que regulamentem, por exemplo, o uso do nome social tem resolução desde 2008,
mas a gente chega em alguns sistemas ainda que não fazem uso do nome social. E na resolução tem dito que é obrigatório utilizar nos sistemas únicos de saúde, né? Além disso, mesmo quando tem, eu estou dando esse exemplo do nome social, as pessoas acabam não tratando as pessoas pelo nome social, né? E o nome social é aquele que a pessoa trans, em sua maioria, escolhe para ser designado a ela, né? Então, se as pessoas não conseguem respeitar um nome que a pessoa designa a ela, né? Imagine o atendimento assistencialista. Então, não há diferença, né? Não há disparidades nessa questão, né? Até mesmo a gente vê na realidade que os profissionais de saúde suplementar acabam sendo mais preparados do que de saúde pública. Posso falar só uma coisinha? Até trazendo a experiência lá dessa paciente que a gente atendeu no Vidigal, a gente teve muito problema em relação à questão do nome, porque quando a gente precisou da assistência social para poder viabilizar assistência para ela, dos direitos dela, a gente teve assim, muitos entraves, justamente por isso. Então, era um nome social e foi muito difícil, né? Até a gente realmente conseguir interná-la e, enfim, prover os cuidados que ela precisava, foi bem difícil por causa disso. Até trazendo uma complementação, já que a gente está exemplificando isso, Cíntia, até eu conseguir a minha retificação do nome gênero, em 2 anos, eu abri 29 processos judiciais para garantia do nome social. Né? Então, eu, que sou cheia de privilégios e tenho acesso, né, abri 29 processos e apenas 19 deles foram me garantidos, imagine as outras pessoas trans. E quando estou falando desse processo, é tipo Banco do Brasil, plano de saúde, essas questões básicas, né, que deveriam já pensar nisso há muitos anos. Pessoas trans não nasceram agora, estamos aqui desde sempre, né? Doutora Simone, existe alguma especialidade médica específica para a comunidade LGBTQIA+, buscar o atendimento médico? Eu desconheço. O que a gente tenta, e isso tem sido uma dúvida que alguns colegas trazem, né? É que a gente tem que ver o indivíduo e os órgãos que ele precisa de cuidado, independente da sua opção sexual, opção de gênero. Né? Então, se tem próstata, precisa fazer o rastreamento da próstata, se tem mama, da mama. Muitas vezes, o endocrinologista está envolvido nesse cuidado, porque ele ajuda na terapia hormonal cruzada, né? Mas, algumas situações, a gente tem que estar mais atento, como qualquer população que tem uma característica especial. Por exemplo, se eu vou operar um paciente trans, ele está fazendo uso de testosterona ou de estrogênio, dependendo da dose, eu preciso suspender essa medicação, porque tem mais risco de uma complicação pós-operatória grave. Né? Então, é olhar o paciente como um todo. Eu não vejo, posso estar errada, eu não vejo uma necessidade de um especialista para cuidar dessa população, assim como não precisa de um especialista em negro, um especialista em índio, e assim por diante. Eu acho que a gente precisa ser especialista em ser humano. Né? E eu acho que quando a gente acolhe e tem um pouco de empatia em relação a quem está ali na nossa frente, isso flui com muita naturalidade. Claro. Complementando o que a Simone está falando, lá na Rede Inclusiva a gente fez 3 pesquisas de impacto social. A gente desenvolve essas pesquisas a partir das experiências das pessoas LGBTQIA+, nos serviços de saúde e como a gente pode melhorar esse serviço. E daí a gente acabou vendo que as pessoas LGBTQIA+, elas tinham mais acesso, né, e conforto quando eram pessoas médicas da família e comunidade. Né? Elas diziam que as pessoas têm uma sensibilidade maior para atendê-las, mas isso não denota que não deva procurar assistência especificamente. Né? E eu acho que um caminho mesmo para a gente mudar os paradigmas é a educação, gente. De outra pesquisa que a gente fez recentemente, de impacto social, só para, como a gente está falando no simpósio de fisioterapia, o que a gente fez? A gente avaliou o conhecimento de fisioterapeutas, né, sobre saúde da população LGBTQIA+, aplicamos um webinar de 4 horas
né, falando sobre especificidades de saúde LGBTQIA+, e reavaliamos esse conhecimento, né? E o webinar de 4 horas aumentou em 77% o conhecimento dos terapeutas sobre saúde da população LGBTQIA+. É a pesquisa que a gente vai publicar semana que vem. Isso daí é cada vez mais importante, porque a gente não tem acesso, né? Existe tanta restrição, né? E ver uma sala como ficou cheia, que é a nossa, com um assunto tão pertinente, tão necessário, deveria se divulgar mais mesmo, né? Então, o quanto de dificuldade que tem para o profissional, para o profissional da LGBTQIA+, né, de aceitação do paciente em ser atendido por esse profissional cheio de conhecimento e cheio de disponibilidade para atender, né? Então, assim, são barreiras que a gente tem que tentar superar, né? E quanto mais conhecimento, é o que você falou, quanto mais conhecimento, melhor a assistência que a gente vai poder dar para essa população. Pois é, assim, eu sei que a realidade da maioria das pessoas aqui é o não conhecimento sobre a saúde da população LGBTQIA+. Eu também não tinha. Eu não aprendi nada na graduação, nem na minha pós-graduação. Eu sou diplomada em sexualidade humana e não vi nada sobre a população LGBTQIA+, né? Então, eu acho que a busca pelo conhecimento ela é essencial, né? Quando a gente tem dificuldade no assunto, a gente vai o quê? Buscar entender sobre o assunto. Né? Então, buscar entender sobre o assunto é o principal meio de mudar essa realidade, né? E mudar essa realidade que já deveria estar sendo mudada há muitos anos, né? Como eu falei, nós, pessoas LGBTQIA+, não estamos aqui agora, nós não começamos a nascer esse ano, nós estamos aqui desde sempre, né? E precisamos que a assistência ela seja justa, igualitária e respeitosa para todas as pessoas. Eu acho que é isso, né? Acho que fechou tão brilhantemente. O Comitê de Físio da Abrale está aqui para poder ajudar a divulgar conhecimento, né? Não só de maneira científica, mas social mesmo, né? Nós aqui do comitê estamos muito gratos pela presença de vocês, aqui, que ficaram até agora escutando isso tudo. Eu estou maravilhada, eu acho que quem está online também ligou uma chavezinha a mais para a gente buscar mais conhecimento, né? Mais uma vez, em nome do Comitê de Fisioterapia, eu quero agradecer a presença de todos, independente do gênero, e convidar vocês, mais uma vez, para continuar aqui no TJCC, assistindo as outras mesas, então, muito interessantes. E lembrar, mais uma vez, o jantar beneficente da Abrale. Então, se alguém tiver interesse em participar, em contribuir com a causa, procurar o estande da Abrale. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente se vê aqui o ano que vem.